Deus, a vontade do Senhor, meu Deus, está escrito na tua palavra que boa, agradável e perfeita é a tua bondade, a tua vontade, Senhor. Meu Deus, então venha, meu Pai, na nossa vida. Venha, meu Deus, no nosso coração, meu Deus, venha, meu Pai, trazer, meu Deus, o entendimento, meu Deus, sobre o nosso viver, sobre o nosso pensar, meu Deus, sobre o nosso agir, meu Pai, porque nós precisamos de Ti, meu Deus, nós precisamos, meu Pai, da Tua presença, meu Deus, nós precisamos, meu Deus, do Teu agir, meu Deus, então venha, meu Pai, venha, meu Deus, transformar, meu Deus, venha, meu Pai, meu Deus, venha renovar a nossa vida, venha renovar o nosso entendimento, Pai, nós queremos sentir a Tua presença, Pai, nós queremos sentir, meu Deus, o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, meu Deus. Então venha, meu Pai, de encontro, meu Pai, com os teus servos desta noite, meu Deus, porque esta noite é noite de buscar ao Senhor, esta noite é noite de buscar a tua presença, meu Deus, então venha, meu Pai, venha sobre a vida dos teus servos, meu Deus, porque nós estamos aqui para buscar ao Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, para buscar a revelação da tua palavra, meu Deus, nós estamos aqui para buscar o entendimento, Pai, então venha, Senhor, venha falar ao nosso coração, venha falar, meu Deus, para a nossa vida, meu Deus, aquilo que precisamos, não aquilo que queremos, Pai, meu Deus, é o que nós determinamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Senhor. Amém. Boa noite. Pode se assentar. Pastor Aulano está fazendo culto em Itabirito. Pastor Reginaldo teve aí de manhã. E agora sou eu. Amém, gente? Vocês perdoam aí o desencontro. A Esther mandou mensagem. Chegou 6h03 anos de internet. Eu estava lá embaixo, podia ter subido, né? Foi falta assim, de comunicação mesmo. Vocês perdoam, viu? Mas eu creio que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Só que eu vou dar a mesma palavra que eu dei lá embaixo. Lá teve gente que chorou, falou que a palavra foi muito dura. Teve um cidadão que estava meio desinquieto. Aí depois a esposa falou: não, você falou que a palavra foi dura. Eu falei: que bom que a palavra foi dura. Agora é só ele tomar a palavra. E a palavra de Deus, na verdade, ela nunca é dura, ela é sempre maravilhosa para a nossa vida. A gente viveu uma experiência diferente essa semana. Porque nós estávamos em oração para uma moça que está lá em Portugal, uma moça jovem. Ela foi grávida, teve gêmeos, porém ela tomou anestesia e alguma coisa saiu errado naquela anestesia. Ela teve as crianças, mas eu não vou saber te explicar o que aconteceu. Mas devido à anestesia, furou aonde não podia furar. Parece que o líquido que sai da coluna e vai para o cérebro parou de ir, e ela tinha fortes dores de cabeça. Ela só podia ficar deitada. Se ela levantasse, ela não aguentava de dor de cabeça. E ela ia fazer uma cirurgia, e os médicos animou bem eles para a cirurgia. Falou para eles que ela ia ficar paralisada, ou da cintura para baixo, ou da cintura para cima. Alguma parte do corpo não mexeria mais. Aí a sogra dela procurou a gente, e desde o início que a gente falou para ela: deixa claro. Primeira vez que me mandou mensagem, eu falei: não, ela vai fazer cirurgia e não vai ficar paralisada nem da cintura para baixo e nem da cintura para cima, porque o médico dos médicos está diante da cirurgia. Ela fez a cirurgia, acho que na sexta-feira, e ontem à noite mandou mensagem para agradecer que passou o efeito da anestesia já, e já estava tudo certo. Já
Já está até andando para a glória de Deus. Então Deus é bom, né? Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. Eu recebi uma presença lá no alto da cruz. Não me lembro se é terça ou se é quinta, lembro? Foi quinta. Quinta-feira ele foi lá. Ele é pastor também aqui na igreja de Ouro Preto. Vou falar onde é, que eu não vou fazer propaganda, né? Vou falar onde é, vou falar o nome da igreja, na verdade, porque eu não sei. Sei que a igreja é lá pro lado do Piedade, ali para aqueles negócios assim. Ele passou lá, chegou no final do culto. Batemos um papo, tomamos um caldo. E ele falou comigo: pastor, eu não sei qual que é a sua dificuldade aqui. A nossa dificuldade lá é que a gente tem muitas pessoas na igreja que não são convertidas, que não aceitaram Jesus, que só vão na igreja, mas não procuram a mudança. Só que o número que ele me falou é assustador. O número que ele falou é assustador. Não sei quantas pessoas tem, mas que apenas 10% das pessoas serviam a Deus de verdade. Então é um número muito alto. Assim, 90% das pessoas, pela teoria, não aceitaram Jesus de verdade. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente acaba fazendo da mesma forma. Por isso que nós vamos entender aqui um processo sobre a vida de Davi, sobre uma atitude que teve Davi e o que aconteceu. Mesmo assim, Davi ele permaneceu firme e ele fez o que pôde fazer para poder carregar ali, para levar de volta a arca da salvação ali para o seu reino, para junto deles, né, no caso, que representa a presença de Deus. Ele não mediu esforços e ele se alegrou em fazer isso. Muitas vezes a pessoa se alegra na presença de Deus. Eu me lembro que uma pessoa, não vou falar nomes, que está sendo gravado, né? Depois a pessoa vê e vai ficar triste. Mas uma pessoa, ela me contou a história dela. Ela estava na igreja, louvando ao Senhor e dançando. E algumas obreiras daquela igreja debocharam dela na cara dela e depois também. Debochou dela estar dançando na presença de Deus. Na hora que ela acabou de me contar a história, eu falei com ela: mas essas obreiras estão lá na igreja ainda? Ela disse: não, caiu todo mundo. Eu falei: olha para você ver, né? O último versículo que a gente vê, a gente vai ver o motivo. Foi o que aconteceu com Davi. A mesma coisa. Achou aí? O título seria: como você serve a Deus. Nós vamos ver alguns pontos. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 1. Eu já estou até destreinado com a televisão, porque no Alta Cruz ainda não tem. Em Mariana tinha. Quando eu cheguei no Alta Cruz, eu mandava o pessoal abrir a Bíblia e ficava passando a televisão. Eu não abria a Bíblia de jeito nenhum. Todo mundo abria a Bíblia, não tem televisão. Mas lá a gente só tem um ainda. A gente está esperando ganhar mais. Mas nós vamos ganhar. O irmão já doou um. Já temos o computador. Agora só falta mais uma. E uma pequena para mim que já ganhei também. Achou aí? Versículo 1, nós vamos ver do 1 até o 5. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o
nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeia, e Uza, e Aió, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Vamos dar uma parada aqui? Essa parte é uma parte interessante. Então veja bem, Davi, ele pega ali 30 mil homens escolhidos, não era qualquer um, e vão buscar a arca. E eles vão ali buscar a arca. Eles levam um carro, bom, que era um carro? Um carro novo, não era um carro velho. A Bíblia diz que nós devemos andar em novidade de vida. Mas o que está cheio, o que tem de carro velho aí na igreja não é brincadeira. Tem muitas pessoas que elas querem carregar a presença de Deus, mas ela ainda usa a Bíblia ainda. A Bíblia não diz que nós devemos ir para a igreja do jeito que a gente está, sim ou não? A gente tem que ir do jeito que a gente está. Aí a Bíblia continua. Depois a Bíblia diz também: deixai o homem mau o seu caminho. Ou então, João Batista diz, né? Quem mandou, raça de víboras, quem mandou fugir da ilha de Novo? Porque o João Batista já era um pouco mais carinhoso. Muitas vezes a pessoa ela faz o que a Bíblia diz. Ela vai para a igreja do jeito que ela está. Mas passa um ano, ela continua do mesmo jeito. Passa 2 anos, ela está do mesmo jeito. Passa 10 anos, ela está do mesmo jeito. Aí daí a pouco morre, vai para o inferno e ainda fala assim: mas eu fui na igreja durante 20 anos. Lá era a pastora Luana que pregava, mas a pessoa não estava ouvindo. Ela chegou na igreja sendo um carro velho, Deus transformou ela num carro novo. Ela: não, eu quero ser carro velho mesmo. Eu quero andar do jeito que eu andava. Eu não quero mudança, não. Eu quero ficar todo pelejado. Muitas vezes a pessoa faz isso. Ela quer carregar a presença de Deus. Davi ele esforçou, falou: não, peraí, se eu vou carregar a presença de Deus, eu vou levar um carro novo. É novidade. Mas não, a pessoa não se esforça. Muitas pessoas estão assim. Eu estou pregando em tese. Eu não sei se você está assim. Amém, gente? Eu não sei o que se passa na sua vida. Espero eu que essa palavra não sirva para ninguém que está aqui hoje. Espero eu que todo mundo aqui seja carro novo, seja pessoas que andam em novidade de vida, que abandonou tudo que era errado, ou então faz igual muitos fazem. Fala: não, eu estava no carro velho, eu estava indo na igreja, mas eu não tinha abandonado o pecado, mas eu vou abandonar hoje. Davi ele preocupou, levou um carro novo. Nós temos que ser carro novo. Nós temos que ser carro novo. Deus ele não habita em carro velho. Ah, pastor, mas eu tenho um carro velho. Mas não é desse carro aqui, não. Sabe, esse carro aqui que está falando, alguém aqui já morou na roça? Quem já morou na roça? Quem aqui conhece carro de boi? Quem conhece carro de boi? A única coisa que eu te falo é que se o boi soubesse a força que ele tem, nunca que o homem fazia ele arrastar o carro. Nunca. Mas ele não sabe a força que ele tem. Mas você sabe a força que você tem. Porque você tem a força de Deus ao seu lado. Mas tem que ser carro novo. Continuando. Versículo de número 4. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeia, com a arca de Deus, Aió ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento, de pau, de vaia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, e com pandeiros, e com cimbalos. Versículo 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão, a arca de Deus, e a pegou nela, porque os bois deixaram meter, os bois tropeçaram. Volta para mim no 5. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de
instrumentos. Então, eles se alegravam porque eles estavam levando a presença de Deus. E nós temos que alegrar. Nós temos que nos alegrar. Muitas pessoas, elas não se alegram. Infelizmente, estou falando que é o caso daqui, mas tem muitas pessoas que elas não se alegram em ir na igreja. Elas vão na igreja meio por obrigação. Nossa, eu tenho que ir na igreja porque é domingo. Se eu não for, o pastor vai ligar perguntando por que eu não fui. E Davi, ele se alegrou. Quem é bom de matemática aí? Se eu não me engano, o percurso que Davi ia percorrer com a arca era 25 quilômetros. Qual que é a média que o ser humano ele caminha por quilômetro, por hora? 10 quilômetros por hora? Dá para andar 10 quilômetros em uma hora? Andarão? Então, quantos quilômetros que dá para andar na hora? 5 quilômetros por hora. 2 horas, 10 quilômetros. 100 quilômetros, 20 horas. É isso? 200 quilômetros, 40 horas. 50 horas. Nossa, 50 horas. 20 dias dá 480 horas. Então seria 20 e poucos dias, né? Com os descansos, 25 dias, 30. E como que eles andavam aí? Andavam festejando. Guarde bem essa parte do versículo, que nós vamos ver o que aconteceu no final dessa história. Aí eles estavam festejando, saíram com a arca para caminhar 25 quilômetros, para caminhar aí mais de 20 dias, 25, 30 dias, para levar a arca. Aí aconteceu uma fatalidade, versículo 7 agora. Então a ira do Senhor se acendeu. Eu não podia ter tocado na arca contra Uza, e Deus o feriu ali por imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi ficou triste, se contristou, porque o Senhor abriu a ruptura a Uza e chamou aquele lugar Pérez Uza até o dia de hoje. Davi ficou triste ou alegre? Ficou triste. Versículo de número 9. E temeu ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Então veja bem, ali ele ficou triste, mas ele não saiu da presença de Deus. Talvez vai acontecer coisas que te deixam triste. Todo mundo vai passar por momentos que fica triste na vida. Todo mundo. Talvez a pessoa perde alguém. Aqui ele perdeu um dos homens que ajudava. E não só perdeu um dos homens que ajudava, porque o boi tropeçou, balançou, a arca ia cair, o homem segurou e morreu. E ele sabia que ele tinha uma longa caminhada pela frente. E ele sabia que isso podia acontecer de novo. Mas mesmo assim, o que ele fez? Ele temeu a Deus e ele ficou ali pensando como que ele ia transportar aquela arca. Tem muitas pessoas que não têm pensado como que ela vai transportar a arca. A arca representa o que mesmo? Presença de Deus. E ele ficou preocupado: eu tenho que transportar a arca, eu tenho que transportar, eu tenho que levar a presença de Deus. Aonde você for, você tem que levar a presença de Deus. Você tem que estar preocupado com o que você vai fazer para poder levar. Você tem que estar preocupado para ter uma vida reta diante de Deus, uma vida sem pecado, sem mancha. Abre para mim aí, por gentileza. 1 Samuel 6, 13.
1 Samuel 6,13. Para nós carregarmos a presença de Deus, nós entendemos aí que aquele homem ele não estava preparado, por isso que ele morreu. Amém, gente? Ele não estava preparado, tocou na arca e morreu. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que se purificar, eles tinham que se preparar para isso, eles tinham que ter pessoas mais preparadas. Amém, gente? E para prepararmos, o que nós temos que fazer? Obedecer a palavra e honrar a Deus. Nós temos que honrar a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Muitas vezes a pessoa honra a Deus em algumas, não honra em todas. Talvez a pessoa tenha que abrir mão de algo. Às vezes não, sempre a pessoa para servir a Deus, ela tem que abrir mão de algo. Você quer ver um exemplo? Hoje de manhã, eu não sei aqui, lá no Alta Cruz tinha umas 35 pessoas, aqui deveria ter umas 45, 50, que é o que vem aqui de manhã, né? Quem aqui levantou cedo hoje? Estava gelado, não estava? Na hora que eu estava subindo a rampa da garagem na casa hoje, eu quase voltei para casa e coloquei um moletom. Eu falei, vou colocar um moletom aqui debaixo, porque o negócio está feio. Mas a gente tem que abrir mão daquele momento mais gostoso para levantar. Porque a gente tem que abrir mão de algo. Quando eu tinha 20 anos, eu tive a oportunidade no futebol profissional em time pequeno. Não foi time grande não, time pequeno. Mas do time pequeno dá até para ir pro grande, dá ou não dá? Era só saber jogar bola. Então significa que desde criança eu gostava de futebol. E se eu soubesse jogar, eu tinha continuado, né? Mas como eu não sabia, eu acabei abandonando o futebol por causa de uma vida do mundo mesmo, porque eu larguei, meu negócio era farra, na idade de 20 anos. Mas aí, continuei jogando bola, mas só em outros times, buscava eu lá em casa todo domingo para jogar. Aí eu comecei para a igreja, eu abri mão do futebol. Eu ia para o culto de manhã, mas eu ia com o coração apertado. Mas eu sabia que se eu fosse para o futebol, do futebol eu ia para o bar com os jogadores. Porque eu ia para o bar, aí de noite eu ia para a igreja. Mas e aí? Eu ia para o bar, bebia e ia para a igreja à noite. Aí eu abri mão do futebol. E eu fiquei uns 5 anos sem jogar futebol. Só joguei futebol quando realmente eu sabia que não ia ter risco nenhum. Amém, gente? 1 Samuel 6,13. E andava os Betsemes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os seus olhos, o que eles viram? Eles viram a arca. E o que eles fizeram depois? Eles viram a arca e se alegraram. Aí já está um bom sinal, né? Quem vê a arca, quem vê a presença de Deus, ela não fica triste. Mas na igreja está cheio de gente triste. Está ou não está? Está cheio de gente triste. Entanto que eu estava pregando lá hoje na igreja, eu tive que fazer piada com o irmão que estava lá, com o povo rir de tão triste que o povo estava. E chegou o irmão lá com o cabelo rapado aqui, um pouco mais alto aqui, e um tupete aqui. Eu falei com ele, sabia que meu sonho é ter o cabelo assim, né? Só que não dá porque eu não tenho aqui, não tem como eu ter um tupete. Aí que o povo foi rico. O povo estava todo mundo triste. Não, se nós temos a presença de Deus, nós temos que estar alegre. Aquele povo viu a presença de Deus e eles fizeram o quê? Se alegrar. 2 Samuel capítulo 20. 2 Samuel capítulo 20. E nós finalizamos aqui.
Então nós vimos lá 1 Samuel, 2 Samuel, também no 6, também no 6, mais um versículo anterior, nós vimos que eles saíram como com a arca? Saíram festejando. Foi assim? Saíram festejando. Não mudou? 1 Samuel 20, versículo. 6:20. 1 Samuel 6:20. Não é 6:20? Isso. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi. Será que Mical era japonesa? Nome de japonesa, né? A filha de Saul saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos joelhos, aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo, e se descobre qualquer dos vadios. Então, Davi, ele aponta lá, ele aponta dançando. O rei usava uma roupa real, sim ou não? Mas ele estava sem. Ele estava sem a roupa real. Ele estava festejando, ele estava alegre, porque há tempos a presença de Deus não estava ali naquele lugar. Se a presença de Deus estiver com você, se alegre. Amém? Versículo seguinte, 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tem feito o quê? Me alegrado. Ele estava alegre. Se ele estava alegre, ele festejava. Mas para ela, o que ele fazia era motivo de deboche. Era motivo de deboche. Versículo seguinte. E ainda mais que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falasses, delas eu serei honrado. Então Davi já falou para sua esposa: não, peraí, para você eu sou isso tudo, mas para essas servas aqui eu sou honrado, porque elas estão vendo que eu estou adorando a Deus. Talvez alguém até vai falar mal de você, porque você está indo na igreja, vai debochar de você, mas para Deus não. Pode ter certeza que Deus, ele vai te honrar se você estiver servindo Ele. Mesmo que os outros debochem, Deus vai te honrar. Amém? Para finalizar, último versículo. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Deus, ele foi ali e escolheu Saul rei. Tinha um propósito. A Bíblia diz que Saul era o homem mais bonito que havia naquele lugar. E não havia ninguém do pescoço para cima. Ele era bonito e era alto. As irmãs solteiras, você casaria com o homem mais bonito de Ouro Preto e ainda alto ainda? Quem casaria? Levanta a mão, quem casaria? Ninguém casaria? Então vamos bem feio para vocês então. Ele era bonito e alto. Foi escolha de Deus. Mas aí Deus arrependeu de ter escolhido o rei. E Deus escolheu a Davi para reinar. Teve lá, né? Teve todo o trâmite, né, da promessa de Deus até Davi se tornar rei. Se passou 10 anos, um tempinho bom, né? E para Davi casar com Mical, ele teve que derrotar um gigante. Um exemplo de muita confiança que Davi tinha em Deus.
Quantas pedras que Davi pegou? Quantas ele precisou para derrubar o gigante? Quantos irmãos que o gigante tinha? 4. Golias, a Bíblia diz que ele tinha 4 irmãos. Ou seja, Davi pegou uma pedra para Golias e uma para os 4 irmãos. Falou: derruba eles, os irmãos eu derrubo também. Davi era um homem de fé, nem tamanho tinha. E ele casa com Mical. Mical era filha de Saul, então Mical tinha o sangue real. Mas aí ela debochou de Davi porque ele estava buscando a presença de Deus. Aí Deus foi ali, fechou o seu ventre. Ela não pôde ter filhos. Imagina, ainda mais naquela época. Vocês conhecem a história de Ana, sim ou não? Não é Ana que não podia ter filho? Penina não humilhava ela? Imagina Davi com mais esposas e ela não podia ter filho. Tanto que ela não deve ter sofrido humilhação, hein? Pensa. Mas por quê? Porque ela não alegrou junto com Davi. Se nós estamos buscando a presença de Deus, nós temos que nos alegrar. Amém? Vamos parar por aqui? Vamos ajudar a obra de Deus? Mas antes, deixa eu dar um tchauzinho para o povo de casa, né? Desligou aí? Que Deus te abençoe. Fique ligado aí, sempre tem coisa boa para você. E Deus vai te abençoar grandiosamente. Deus abençoe.